Há uma forma real de aproximação da vida. E nós desconhecemos esta real forma. É quando o olhar para aquilo que acontece é o olhar livre desse elemento em nós que sustenta uma separação. Repare, vamos trabalhar com você aqui, nesses próximos minutos, esta verdade da vida, sem esse elemento que se separa. É disso que nós precisamos. É desta ciência de ser que, de fato, na vida, nós precisamos. Eu tenho enfatizado muito isso aqui, dentro desses encontros. A importância, a beleza de um afastamento desta psicológica condição, para que de fato ela termine. Eu me refiro a essa condição que sustenta a ilusão da dualidade, onde existe uma ideia, sentimento, pensamento, emoção, sensação, percepção, de separação entre você e a vida. Aqui nós temos uma proposta, é lhe apresentar a verdade de que há uma vida presente. E essa vida não é a vida da pessoa, é a vida divina, é a vida de Deus. A clareza sobre isso é aquilo que alguns têm chamado de iluminação. Sim, é até uma boa palavra, iluminação espiritual. Mas eu ainda prefiro o estado natural. Pode soar estranho, porque de uma forma comum nós temos confundido a nossa condição natural de ser como a verdade natural do ser. Sim, a nossa forma natural de ser com a verdade natural do ser, da realidade divina que somos, que é este ser. Então, essa maneira comum de nos comportarmos na vida, nesse modelo, entre aspas, natural de ser, não há nada de natural nisso. Nós apenas estamos mantendo a continuidade de um programa, de um modelo que está rodando há milênios dentro da humanidade. Esse nosso padrão ambicioso, invejoso, possessivo, violento, agressivo, preocupado, temeroso de viver, que estamos sustentando na vida, não é natural, é algo comum. Nós fomos educados, treinados dentro de uma cultura onde tudo isso é aceito como natural, mas não é natural. Há algo em você que claramente lhe mostra isso, que o sofrimento não é algo natural. Não é natural você acordar pela manhã com dor de dentes. Se você apenas se sujeitasse a essa dor, passasse o dia
com essa dor, sim, você estaria dizendo, bem, isso é muito natural. Mas não é assim que você se comporta. Se a dor está presente, você busca o fim para essa dor. Isso sim é natural. Então há algo em nós que nos mostra que todo esse modelo psicológico de existência que nós temos na vida não é natural. Embora, de uma certa forma, já estamos bem ambientados a essa condição, a esse modelo programado de condicionamento humano, onde nos comportamos dentro de uma sujeição a essa condição. A inveja não incomoda. Há uma dor presente, mas ela não incomoda a ponto de procurarmos uma ajuda médica. É o mesmo para o ciúme, para a ansiedade ou depressão. Quando chega num ponto em que essa dor está ficando insuportável, nós procuramos uma ajuda. Mas, de um modo geral, as pessoas tentam ou se mantêm lidando com isso da melhor forma possível. Dentro do mesmo velho programa de condicionamento de cultura. Porque para muitos, isso pode até parecer natural, e elas se sujeitam a isso. Aqui estamos lhe convidando para o fim do sofrimento psíquico, para o fim do sofrimento humano, para uma vida livre desse sentido do eu, do ego, para a compreensão de que há uma vida sim presente, possível, natural, onde não está presente mais essa dor de dente. O seu natural estado de ser é iluminação espiritual. É o despertar da consciência. É uma vida livre desta sujeição a esta ego-identidade. Então, o que é este ego? O que é este eu? O que é este mim? O que é esta pessoa? É esse elemento presente que, no contexto da vida, se vê como uma entidade separada e à parte de tudo o que acontece, de tudo que surge. Então, nos vemos como alguém lidando com a experiência, sendo o experimentador dessa experiência, lidando com o pensamento, sendo o pensador desse pensamento, com a emoção, sendo o elemento emocionado na emoção, lidando com o desejo, sendo o elemento em busca de uma satisfação ou preenchimento, de prazer, de sensação, naquele objeto ou sonho desejado. Aqui um olhar novo para tudo isso irá lhe mostrar que não é real esta condição de vida em que nós nos encontramos. E que precisamos descobrir a realidade sobre quem nós somos. Aqui nesse canal estamos lhe apresentando a verdade sobre a Atma Vichara. Atma Vichara é uma expressão indiana que Ramana Maharshi, você tem aqui a foto dele.
aqueles que se aproximavam do sábio da montanha de Arunachala, chamado Ramana Maharshi, quando estavam dentro desta velha condição de identidade do eu, de identidade egóica, em meio a todas essas complicações linkadas a esse sentido egóico de separação, quando se aproximavam dele, buscando ajuda, nesta procura pela verdade de Deus, pela verdade divina, ele recomendava a Atma Vichara. A palavra Atma Vichara é auto-inquirição ou auto-investigação. Eu ainda prefiro a expressão auto-observação. É a descoberta da verdade sobre você. Quem sou eu? Essa é a pergunta. Qual é a natureza do seu ser? Qual é a verdade sobre você? No ano de 1986, eu tive esse primeiro contato com essa abordagem, com a Atma Vichara. E descobri que estava diante da ciência da real meditação, da verdade sobre a meditação. É a aproximação desse olhar para todo esse movimento interno do eu, do mim, desta pessoa. Então, olhar para isso é Atma Vichara. Isso é a presença da verdade, da revelação, do autoconhecimento. A revelação disso revela a ciência de ser, que é meditação. É isso que estamos tratando aqui nesse canal, lhe mostrando nesse canal. Também em encontros online, encontros presenciais e também retiros. Aquilo que me foi mostrado exatamente no mês de junho de 1986, na época com 24 anos de idade. Hoje estamos compartilhando com você a possibilidade desse florescer, desse despertar para a sua vida. O contato com a realidade divina é o contato com a natureza de Deus, que é a verdade sobre você. Veja, não existe esse mim, esse eu. Não existe esse você, como você se vê. A realidade da vida é a realidade de Deus, é a realidade deste ser. E neste ser, que é a realidade de Deus, que é você em sua natureza real, esse você real não é uma identidade que se vê à parte e separada da vida, que se vê à parte e separada do outro, que se vê à parte e separada de Deus. O seu natural estado de ser é sabedoria, é amor, é liberdade, é felicidade. É isso que estamos trabalhando aqui com você. Lhe mostrando a possibilidade de ir além desta particular vida, onde esse sentido do eu, desse mim, desse ego, está presente. A única coisa na vida consiste na ciência de ser. Essa é a única coisa real.
Tudo mais consiste num grande sonho de alguém. Esse alguém é um elemento presente constituído apenas de memórias, lembranças. Esse é o eu. Se eu pergunto o seu nome, você me vem com uma memória. Se eu pergunto quantos anos você tem, você me vem com uma memória linkada a uma história desse corpo e dessa mente. Mas você desconhece a verdade sobre a natureza real de toda essa aparição, que é a aparição do corpo, que é a aparição da mente, que é a aparição do mundo. Porque basicamente você não se conhece quando não toma ciência da realidade de sua natureza essencial, de sua natureza divina. Então aqui estamos olhando juntos para essas questões, para esses assim chamados problemas presentes neste centro de separação que é o ego, que é o eu, para irmos além disso. Então, esta Atma Vichara é a autoinquirição. É quem sou eu? Qual é a verdade daquilo que é você em seu ser? Algumas pessoas perguntam, nos fale sobre esse despertar. O que lhe aconteceu? Repare, isso não tem a menor relevância, porque tudo que podemos dizer sobre isso são pensamentos relativos a um personagem que desapareceu. Aqui o que tem relevância é você tomar ciência da realidade sobre você. É importante que se diga isso, porque algumas pessoas vivem muito preocupadas com os outros, com o que aconteceu aos outros. O que aconteceu aos outros é o que aconteceu, é o que ficou no passado. E não tem nenhuma importância real para você. O que aconteceu a Ramana Maharshi quando despertou, está aqui a foto dele, aos 16, 17 anos, lá no sul da Índia. O que aconteceu a Buda. O que aconteceu a Eckhart Tolle. O que aconteceu a Muji. O que aconteceu ao Alberto. Isso não tem relevância. O que tem importância é aquilo que está aqui se revelando a você. E o que está se revelando aqui a você é que você não é quem acredita ser. E que essa condição psicológica de existência não é a realidade, não é a verdade da vida. Pode ser a particular vida da memória, do pensamento. Notem que todas as experiências pelas quais passamos na vida são experiências que ficaram no passado, no formato de memória, de lembrança. Essa recordação é o pensamento. Então, quando você tem um pensamento agora aqui, ou uma experiência para relatar agora aqui, você está apenas lidando com o passado. Mas que passado é esse? É o passado que está atrelado à ideia de pensamento? Não existe nenhum passado sem o pensamento. Então nós temos o passado, que é o pensamento, que são as experiências, e isso basicamente é a noção do tempo que nós temos. Então o que lhe aconteceu lá
Não importa. Quando foi esse encontro? Lá em 1986? Ah, quando foi esse encontro? Foi. Não importa. Aqui o que importa é a verdade da revelação do seu ser. Aqui e agora. Aquilo que está presente se revelando nesse momento, como sendo a verdade daquilo que é você. Eu tenho enfatizado muito isso aqui com vocês. Nós precisamos abandonar essa ilusão, porque é uma ilusão. A ideia de que o despertar espiritual ou o despertar da consciência, iluminação espiritual, seja uma experiência, não é uma experiência. É o fim do tempo, é o fim do passado, é o fim do pensamento, é o fim do eu. Então não fica o experimentador para falar de sua experiência. A realidade está presente aqui quando temos o fim para esta condição psicológica de memória, de passado, de tempo. Eu quero lhe convidar para um encontro com a realidade do seu ser, aqui e agora. Esse encontro é um encontro quando o sentido do eu, desse mim, desaparece. Então aqui nós estamos lhe propondo um trabalho real nesta direção. O contato com a realidade divina é um contato com a verdade do seu ser. Isso é o fim desta noção de tempo, desse modelo de tempo psicológico. Sim, nós temos duas qualidades de tempo. Nós temos o tempo psicológico e temos o tempo cronológico. Agora há pouco lhe falei de uma data. Isso está no tempo cronológico. Na lembrança de uma data de tempo cronológico, 1986. Então, esse é o tempo cronológico. Mas a realidade do seu ser está fora do conhecido, está fora do tempo. Nós temos uma noção de vida onde nos situamos, nos posicionamos, sempre na ilusão de que somos alguém aqui presente, que veio do passado e está indo para o futuro. Então, expressões como eu fui, eu sou e eu serei, isso não tem a menor relevância. A única relevância é para o sentido do eu, do ego, e, portanto, para a ilusão desse alguém. A verdade do seu ser está agora aqui. Também temos colocado aqui para você que você precisa descobrir o que é escutar uma fala como essa. Escutar significa ter um contato com isso que aqui se mostra sem qualquer preocupação de guardar uma informação, um conhecimento. E a partir dali ir em busca de uma experiência. Porque repare, conhecimento, experiência é algo que vem do passado. Você só pode me falar de uma experiência que já aconteceu e de um conhecimento que já adquiriu. Isso é basicamente o passado. A realidade da vida é agora que ela está acontecendo nesse momento. É por isso que o encontro com a aproximação da verdade da meditação lhe aproxima desse instante. Isso é o fim para o tempo, para esse tempo psicológico. Então, nós temos o tempo cronológico e temos o tempo psicológico. O sentido do eu vive nesse tempo psicológico.
Olhe para a sua cabeça e você irá perceber que o pensamento gira em torno do tempo. É sempre em direção ao futuro. O pensamento está sempre pensando ou no futuro ou no passado. O pensamento não tem nada para ele aqui nesse instante. Ele sempre lida com o passado ou o futuro. E quando na mente todo esse processo de consciência em você é a consciência do eu, o seu movimento é o movimento do tempo. É isso que tem sustentado na sua vida todo tipo de complicações, desordem, confusões e sofrimento. Porque você está vivendo a ilusão de uma identidade presente, agora aqui. Uma entidade que veio do passado e está indo para o futuro. Então você tem problemas. Na realidade, esses problemas são inerentes à presença desse você, desse eu. O contato com a realidade divina, aqui e agora, é o despertar da inteligência, é o florescer de sua natureza divina, que está fora do tempo e, portanto, fora do modelo do pensamento, da memória, do conhecimento, da experiência e do passado. Aqui estamos lhe mostrando a oportunidade do despertar da inteligência. E nós temos enfatizado isso aqui. Não se trata da inteligência emocional, da inteligência espacial, da inteligência matemática. Aqui se trata da inteligência divina, da inteligência espiritual. Isso é o despertar da sabedoria. É o despertar de sua real natureza, da verdade sobre você. Quando isso se revela, isso é o fim para esse modelo do problema. E como acabamos de colocar, não há nenhum problema sem o elemento que é o problemático. Assim como não há nenhum medo sem o elemento no medo. Não há nenhum sofrimento sem o elemento no sofrimento. Então, é a presença do sofredor que sustenta o sofrimento. É a presença do problemático que sustenta o problema. É a presença desse pensador que sustenta esse pensamento. Quando temos o fim para o pensador, o fim para o problemático, o fim para o sofrimento, nós temos o fim para esta psicológica condição de desordem, confusão, problema e sofrimento. O contato com a realidade divina é a revelação da sabedoria, é a revelação do seu ser, é a ciência de que a vida é aquilo que está aqui, nesse instante, se revelando sem esse elemento que se vê separado dela, separado do outro, separado do mundo. Será possível uma vida em amor, em felicidade, em liberdade, em paz, onde esta verdadeira inteligência, que é a inteligência divina, que é essa inteligência espiritual, está presente? A habilidade de lidar com a vida como ela acontece, sem alguém presente, se vendo separado dela. Seria isso possível? É aqui que se mostra um desafio para cada um de nós.
Você nasceu para realizar Deus. Nasceu para realizar a verdade sobre você. E essa realização de Deus é a ciência de que Deus é a única realidade presente. E se é a única realidade presente, está tudo certo? Está tudo no lugar? Não há desordem, não há confusão? Reparem que tudo isso que tem se mostrado ou demonstrado ser nossa vida a partir desse centro ilusório, isso está dentro da própria ilusão desse centro. É nessa ilusão que está toda essa confusão e problemática da vida da pessoa, que é a vida humana. Podemos tomar ciência de Deus, assumir a verdade desta ciência. Esse é o nosso convite, aqui dentro desses nossos encontros. Para esse propósito, nós temos encontros online para trabalhar isso com você. Sábado e domingo estamos juntos, aprofundando isso, através de perguntas e respostas, tendo um contato com esse silêncio, com a verdade daquilo que somos. Temos encontros presenciais e também temos retiros, que ocorrem em alguns períodos do ano. Aqui na descrição do vídeo você tem o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros. Então fica aqui um convite. Se isso que você acabou de ouvir é algo que faz sentido para você, já fica um convite. Deixa aqui o seu like, já se inscreve no canal. Coloca aqui no comentário, sim. Isso é estranho, mas faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. E o sofrimento é um excelente guru. Vai lhe mostrar que há algo em você em conflito, em contradição, pesado. Esse algo é essa divisão, é essa dualidade psicológica.